Na igreja é realizado um serviço memorial em andamento, se despedindo de 3 herdeiros de Rodri Usher, dono da gigante farmacêutica Fortunado. O chefe da família revela em seus olhos desespero e medo. Nas últimas 2 semanas, ele perdeu todos os seus 6 filhos e agora constantemente alucina seus momentos finais de vida. A imagem de uma senhora misteriosa com uma máscara de carnaval o assombra, mas ninguém mais presente na igreja consegue vê-lo. O assistente de escritório e promotor público dos Estados Unidos, Alce Dupont, examina contemplativamente a comissão de investigação sobre o caso Usher, que ele vem tentando segurar há muito tempo. Rodri e sua irmã gêmea Madeline são responsáveis pelas atividades duvidosas que conduzem como líderes da Fortunado. A morte misteriosa de toda a família de herdeiros mergulha Rodri em um estado de confusão, mas Dupont vê uma chance de desvendar esse mistério. Sob a capa da noite e a convite do próprio Rodri, Dupont chega velha e abandonada a casa da família Usher. O dono do decrépito casarão instala Dupont perto da lareira e promete revelar todos os seus segredos, incluindo as verdadeiras circunstâncias das mortes de seus herdeiros. O promotor assistente liga o gravador, e eles se aprofundam nas memórias de Rodri sobre seu passado incrível. Tudo começou há mais de 70 anos, naquela mesma casa, então cheia de vida. Rodri e Madeline cresceram sob o controle estrito de sua mãe solteira, Liz, uma mulher profundamente religiosa. Ela trabalhava como secretária pessoal do ganancioso e cruel William Longfellow, dono da empresa Fortuna. Naquela época, as crianças não sabiam o nome de seu pai, mas por alguma razão inexplicável sempre se sentiram atraídas pela mansão Longfellow. Um dia, a curiosa Madeline convenceu seu irmão a pular a cerca para entrar furtivamente na casa do chefe de sua mãe. Por causa dessa ação descuidada, Rodri caiu e machucou a perna. A comoção no quintal atraiu a atenção da senhora Longfellow. Liz chegou a tempo de impedir o proprietário da casa de falar com as crianças. Furioso, o Sr. Longfellow lembrou a secretária de seu acordo e ordenou que ela saísse, proibindo que os gêmeos se aproximassem de sua casa novamente. Desde então, o ódio pela família Longfellow cresceu nos corações das crianças. Mesmo assim, obedeceram à vontade da mãe e pelos próximos 10 anos se mantiveram distantes. Mas tudo mudou quando Liz ficou gravemente doente e passou a sofrer dores intermináveis. A mulher devota recusou ajuda médica, acreditando que Deus a curaria. Rodri e Madeline não suportavam vê-la sofrer. Já eram grandes o suficiente para entender quem o Sr. Longfellow realmente era e decidiram procurar sua ajuda. Para sua decepção, seu pai foi indiferente ao destino de Liz e os expulsou. Ao amanhecer, os irmãos encontraram o corpo torturado de sua mãe, sem sinais de vida. Assustados, os adolescentes decidiram enterrá-la secretamente no quintal de sua casa. Naquela noite, uma surpresa os esperava. Liz, enterrada viva, emergiu do caixão de madeira e entrou na casa. Arranhada e coberta de lama, atacou Rodri, mas parou no último instante, possuída por uma força desconhecida. Em seguida, foi até a casa Longfellow e, em um último surto de força, agarrou a garganta do dono da casa. O homem parou de respirar e Liz desmaiou ao lado dele no chão. Naquela noite chuvosa, Rodri e Madeline perderam os 2 pais. No presente, Rodri conclui sua história, revelando que a família Longfellow decidiu esconder a verdadeira causa da morte de William do público para que ninguém jamais soubesse sobre os herdeiros ilegítimos do chefe da fortuna. O promotor Dupont pergunta pacientemente por que ele precisa saber a história de Liz, se ela não é relevante para o caso. Rodri sorri e diz que sua mãe está presente na sala no momento. Ele sugere que Dupont se vire, mas o promotor se recusa. Bem, está tudo bem para mim, responde Rodri. Neste instante, seu telefone recebe mensagens de sua neta Lenore, mas ele as ignora. Dupont fica surpreso com a indiferença de Rodri, considerando que Lenore é a única herdeira viva da família Usher. No entanto, Rodri continua sua narrativa voltando para os eventos de 2 semanas antes. Durante esse período, ele e sua família enfrentaram acusações no tribunal sobre a epidemia de opioides. Apesar de milhões de pessoas terem sido afetadas pela medicação da empresa por mais de 40 anos, os gêmeos Usher escaparam da responsabilidade. Todas as evidências e testemunhos desapareceram misteriosamente, alimentando o crescimento da corporação farmacêutica e a ascensão da riqueza da família Usher. Dupont processou o caso com a intenção de dar um golpe devastador na família arrogante. Em sua declaração de abertura, mencionou ter um informante anônimo dentro da família Usher, preparado para testemunhar. Ele manteve a identidade do informante oculta, semeando discórdia entre os herdeiros e esperando que eles se virassem uns contra os outros. Após a sessão do tribunal, Rodri organizou um jantar em família, a última vez que viu todos os seus herdeiros vivos. Cada um dos seus 6 filhos possuía traços únicos. Fred, o filho mais velho, personificava os valores da família. Seu casamento com a talentosa chefe confeiteira Morel parecia impecável, e juntos criaram a amada neta de Rodri, Lenore.
Apesar da falta de habilidade nos negócios, Fred se esforçava para ganhar a aprovação de seu pai, demonstrando lealdade inabalável. Outra filha ilegítima de Usher era Camille, responsável pelas relações públicas da Fortunado. Ela habilmente encobria os rastros da família e moldava sua impecável reputação. Detentora de informações sobre todos os segredos de seus irmãos e irmãs, Camille representava uma ameaça potencial, pois poderia usar esse conhecimento para sua vantagem. Victorine, a mais velha entre os filhos ilegítimos de Rodri, possuía talentos cirúrgicos excepcionais. Graças ao apoio financeiro do pai, ela e Ali, seu colega e companheiro de vida, conduziam experimentos em macacos. Seu objetivo era testar uma invenção inovadora: um coração mecânico de malha projetado como alternativa ao coração humano. Todos os seus experimentos, porém, terminaram em fracasso, com os sujeitos de teste falecendo na mesa de operação. Para evitar a perda de financiamento e obter permissão para testes em humanos, Victorine escondeu as falhas de Rodri. Camille, outra filha ilegítima de Usher, era responsável pelas relações públicas da Fortunato. Excêntrica e habilidosa, ela encobria os rastros da família e moldava sua reputação impecável. Detendo informações sobre todos os segredos de seus irmãos e irmãs, Camille representava uma ameaça potencial para eles, pois poderia usar esse conhecimento para sua vantagem. Leo, o mais velho entre os filhos ilegítimos, era um renomado desenvolvedor de videogames. Sofrendo de vício em drogas, ele usava ativamente sua popularidade e não hesitava em trair seu namorado, Julius. Perry, o filho ilegítimo mais novo, havia descoberto recentemente a identidade de seu influente pai biológico. Deslumbrado com sua recém-descoberta riqueza, ele levava um estilo de vida pródigo, promovendo festas extravagantes regadas a substâncias ilícitas. Assim como o restante da família, Perry buscava reconhecimento de Rodri. Antes do início do jantar, apresentou sua ideia de negócio ao pai e a Meline, uma boate sem restrições ou normas de decência. Rodri criticou a ideia e se recusou a financiar o empreendimento. Apesar das diferenças de caráter, os filhos de Usher compartilhavam traços comuns: egocentrismo, desejo de herdar a considerável fortuna do pai e antipatia pela jovem e ligeiramente excêntrica esposa de Rodri, Juno. No passado, Juno lutou contra a dependência de drogas e sobreviveu a um quase fatal acidente. Uma potente dose de analgésicos da Fortunado ajudou em sua recuperação, levando a ver Rodri como seu salvador e a se tornar sua amante. De acordo com os gêmeos Usher, qualquer membro da família poderia ser o informante de Dupont. O jantar serviu como uma armadilha para o traidor. Com todos os herdeiros e seus companheiros reunidos à mesa, o advogado da família Usher, Sr. Pym, distribuiu um acordo de confidencialidade para cada um deles. Meline advertiu que qualquer violação desse acordo seria equivalente a uma sentença de morte, sem exceções para parente. Rodri ofereceu $50 milhões a quem revelasse a identidade do informante. A narrativa retorna ao presente. Rodri compartilha com Dupont que está por trás da morte de seus herdeiros e menciona uma mulher misteriosa chamada Verna, que desempenha um papel crucial nessa história. No entanto, para que o quadro fique completo, Usher mergulha novamente em suas memórias, desta vez levando seu interlocutor ao distante ano de 1979 para revelar os acontecimentos daquela época. Na juventude, Rodri morava em um apartamento modesto com Meline, sua primeira esposa, Annabelle. Ingênuo e de bom coração, ele escrevia poesias inspiradas em sua encantadora esposa. Annabelle, por sua vez, retribuía o amor e o apoiava, cuidando da criação de seus filhos pequenos, Fred e Tamarlene. Rodri iniciou sua carreira na empresa do pai, ocupando um cargo de escriturário. Junto com sua irmã, sonhava em recuperar sua legítima posição na empresa. Naquela época, o Fortunado estava sob o controle do arrogante e ganancioso Rufus Griswold. Buscando uma oportunidade, Rodri abordou seu chefe com uma proposta inovadora: o desenvolvimento de um medicamento chamado Lidon, que prometia aliviar a humanidade da dor de forma definitiva. Rufus rejeitou a ideia e não ofereceu qualquer apoio ou reconhecimento. Contudo, com o tempo se apropriou do projeto, se apresentando como criador do Ledon. Isso provocou uma fúria justificada em Rodri. Meline, caracterizada por sua prudência e pragmatismo, aconselhou o irmão a manter a calma e se infiltrar no círculo de Rufus, aguardando pacientemente o momento certo para reivindicar seu lugar. Enquanto isso, ela também apresentou uma proposta de negócios a Rufus, apenas para ser alvo de comentários indecorosos. Rufus reconheceu abertamente o status ilegítimo dela e de seu irmão como filhos de Longfellow e sarcasticamente ridicularizou suas ambições na empresa. Meline saiu de seu escritório com um sorriso enigmático, sugerindo que em breve a risada de Rufus cessaria.
Durante esse mesmo período, o jovem Dupont investigava uma série de exumações misteriosas de túmulos pertencentes a participantes de ensaios clínicos da Fortunado. Suas investigações o levaram a Rodri, cujo nome aparecia repetidamente em documentos e cujas assinaturas foram falsificadas. Dupont uniu forças com os funcionários da empresa para obter documentos confidenciais e expor as maquinações de Rufus. Graças a esse esforço conjunto, conseguiram reunir as evidências necessárias, e Rodri foi chamado a depor contra seu chefe no tribunal. No entanto, no último momento, Usher traiu Dupont e negou todas as acusações contra Rufus. A partir de então, os dois homens se tornaram inimigos jurados, e sua disputa se estendeu por mais de 40 anos. Esse momento marcou uma reviravolta na vida de Rodri. Ele cedeu à batalha entre o bem e o mal dentro de si. Influenciado por Méline, abraçou o caminho do poder e da destruição. Incapaz de lidar com a drástica transformação do marido, Annabelle o abandonou, levando consigo as crianças. Rodri, no entanto, não demonstrou grande tristeza com a separação. Rufus, satisfeito com sua lealdade, nomeou Rodri como seu consultor-chefe na empresa. Na véspera de Ano Novo, durante um baile de máscaras, os irmãos Usher serviram uma taça envenenada a Rufus. Com astúcia, Méline o conduziu ao porão do novo prédio da Fortunado, onde, junto com seu irmão, o emparedou vivo, o deixando para sempre enclausurado. Os gêmeos arquitetaram um plano para desacreditar Rufus perante o conselho da Fortunado, fazendo parecer que ele havia fugido do país e deixado a empresa em dificuldades. No futuro, todos os experimentos ilegais realizados nos corpos dos participantes dos ensaios clínicos seriam atribuídos a ele. Enquanto isso, Rodri, que havia temporariamente desviado a atenção dos agentes federais, seria celebrado como um herói diante do conselho de diretores e assumiria o comando da empresa, consolidando seu poder. Os gêmeos foram até o bar mais próximo, onde conheceram a charmosa barman chamada Verna. Uma conversa noturna cheia de segredos com a estranha mudou drasticamente a vida de Rodri e Méline Usher. No momento presente, o idoso Rodri insiste que cada detalhe de sua história é crucial e que Dupont deve ouvi-la até o fim. Em suas memórias, há um momento em que, ao sair da igreja depois do serviço memorial, ele vê a imagem de sua primeira vítima, Rufus, vestido com um traje de gesto daquela mesma festa à fantasia. Rodri desmaia. E, ao ver um corvo na cerca, começa a repetir inconscientemente: é hora da primeira vítima. A primeira morte misteriosa foi a do herdeiro mais novo da família Usher, Perry. Jovem rebelde que não aceitava a recusa do pai, ele decidiu organizar uma festa de máscaras exclusiva no laboratório abandonado do edifício Fortunado. Ele enviou convites para personalidades conhecidas e influentes, com o objetivo de reunir material comprometedor sobre elas por meio de câmeras escondidas e depois repassar as informações para Rodri. De acordo com seu plano, a água deveria ser derramada sobre os convidados dos reservatórios no telhado no auge do evento, sinalizando o início da devassidão. Na tentativa de humilhar seu arrogante irmão Fred, Perry convidou sua esposa Morel para a festa. Cansada da falsa harmonia familiar, a mulher compareceu ao evento secretamente. De repente, Verna apareceu no edifício vestida com um provocante traje vermelho. Incrivelmente, depois de 40 anos, parecia que o tempo havia parado para ela. Ela seduziu o jovem Usher e o advertiu de que toda ação tem suas consequências. Perry, confiante, não levou as palavras da estranha a sério e logo se arrependeu. Verna pediu aos garçons e a Morel que deixassem o prédio imediatamente, mas a mulher não deu atenção ao seu conselho. O líquido foi liberado no salão e acabou se revelando ácido, queimando os corpos dos convidados até os ossos. Antes que Perry desse seu último suspiro, Verna o beijou e colocou a máscara de baile em seu rosto. Rodri confessa a Dupont que havia escondido o ácido nos reservatórios para evitar multas por violação de normas ambientais. Frederick, por outro lado, por negligência, não desmontou a construção a tempo, o que poderia ter evitado a morte de Perry. Após a tragédia, a família Usher enfrentou a necessidade de esconder todos os detalhes do ocorrido para preservar sua reputação. Essa tarefa foi confiada a Camille, que pela primeira vez decidiu agir contra a vontade da família. Sendo filha ilegítima, assim como Perry, ela entendia seu desejo de ganhar reconhecimento do pai a qualquer custo. Ela decidiu evocar simpatia pública pelo irmão falecido e, colaborando com Leo, planejou usar sua popularidade para uma campanha de relações públicas. Ao mesmo tempo, Camille manteve os olhos em sua irmã Victorine, suspeitando de seu envolvimento com Dupont. Durante sua investigação, Camille descobriu que os experimentos com animais conduzidos por sua irmã renderam resultados inesperados. Victorine ocultou esses fatos de seu pai e submeteu os macacos de teste à tortura cruel. Certa noite, Camille foi até o laboratório da irmã no hospital para registrar evidências em vídeo e apresentá-las ao pai. Lá, Camille encontrou Verna, que se disfarçou de guarda de segurança.
Como um predador, Verna cercou Camille e explicou que a briga com sua irmã era sem sentido. Ela ressaltou que ambas haviam feito escolhas erradas. Camille encobriu silenciosamente os crimes da família por anos em troca de dinheiro, enquanto Victorine criou a ilusão de piedade com seu coração artificial, alegando querer salvar vidas, mas destruindo implacavelmente animais inocentes sem remorso. Assumindo a forma de um chimpanzé, Verna atacou Camille, a tornando a próxima vítima entre os herdeiros. Depois dessa nova perda, Melina e Rodri instruíram o Sr. Pin a investigar o que havia acontecido. Ele descobriu um estranho misterioso nas gravações das câmeras, cuja identidade não pôde ser determinada. Enquanto isso, Rodri perguntou a Victorine sobre a visita de Camille ao seu laboratório. Ela informou o pai de que Camille tinha intenção de conduzir experimentos em humanos. Rodri recebeu essa notícia com entusiasmo, pois ele tinha um problema cardíaco hereditário que havia tirado a vida de sua mãe. O programa experimental da filha poderia ser sua única chance de prolongar a vida, e ele prometeu apoio financeiro a Victorine. Léo, triste pela perda dos irmãos, organizou uma festa barulhenta em casa com o uso de substâncias proibidas. No meio da noite, acordou horrorizado ao encontrar Pluto, o amado gato de seu namorado Julius, mutilado no chão. Pensando que poderia ter machucado o animal em um estado alterado pelas drogas, Léo decidiu ocultar as provas do crime e disse ao parceiro que o gato havia fugido. Buscando expiar sua culpa, Léo visitou um abrigo de animais onde encontrou Verna, que se oferecia lá como voluntária. Sua atenção foi atraída por um gato preto que se assemelhava notavelmente a Pluto. Tirando uma foto de Verna e do novo animal, Léo a comparou com imagens do gato de Julius e ficou surpreso com a aparência idêntica. Ele levou o gato para casa, mas seu alívio foi de curta duração. O novo animal começou a causar problemas, provocando crises de agressão. Parecia que ele levava Léo à loucura intencionalmente, deixando restos de pequenos roedores em seus pertences e na cama. Julius, preocupado com o estado mental do parceiro, temia que ele estivesse viciado em substâncias proibidas. Incapaz de suportar os abusos do gato, Léo chamou Verna para sua casa com a intenção de devolvê-lo. Verna, porém, convenceu Léo de que Pluto estava escondido dentro das paredes da casa, esperando o momento certo para atacar. Quando o gato investiu contra ele durante uma briga violenta, Léo apertou o olho do animal. No mesmo instante, Verna sofreu a mesma lesão, mas depois ela e o gato se dissolveram no ar rarefeito. Sob a influência de poderosas substâncias psicotrópicas, Léo perdeu completamente a cabeça. Quando Júlio voltou para casa, descobriu que seu parceiro estava em estado de loucura, demolindo as paredes do apartamento na tentativa de encontrar Plutão. Com um brilho maníaco nos olhos, Léo olhou fixamente para uma das rachaduras, alegando ver o corpo de Verna dentro dela. Ele tentou mostrar a Júlio, mas o homem não viu nada, além de uma parede vazia. Ao avistar o gato na grade da sacada, Léo gritou e se lançou em direção a ele. Ao lado do corpo sem vida de Léo apareceu o verdadeiro Plutão. Assim, Rodri Usher perdeu seu terceiro herdeiro. No entanto, a perda de seus filhos não era o maior problema do patriarca. Sua saúde piorou drasticamente, levando ao surgimento de alucinações ameaçadoras. Rodri considerou necessário compartilhar seu diagnóstico com sua irmã. Após essa revelação, Melina começou a pressionar Victorine para iniciar imediatamente os ensaios clínicos do implante cardíaco em humanos. Felizmente para ela, Verna, disfarçada de mulher sofrendo de doença cardíaca, procurou o hospital em busca de ajuda. Ela consentiu em participar dos ensaios clínicos. Aproveitando o momento, Victorine falsificou a assinatura de seu colega Ali para obter permissão para a cirurgia. Ao descobrir o engano, Ali ficou indignado e declarou o rompimento de sua relação com Victorine. Enquanto isso, os filhos remanescentes de Rodri Usher passaram a se relacionar de forma cada vez mais tensa. Cada um deles buscava provar sua superioridade e ganhar o favor do pai. Dupont confessou a Usher que havia inventado a história do informante para colocar os membros da família uns contra os outros. No contexto do estresse causado pelo rompimento com sua amada e pela tentativa de obter a aprovação do pai, Victorine começou a ouvir sons de tic-tac por toda parte. Rodri decidiu visitar a filha para compartilhar notícias sobre sua saúde e encontrou Victorine em estado de histeria, repetindo constantemente sobre os sons de tic-tac. Seguindo sua filha até a sala, Rodri ficou horrorizado ao descobrir o corpo sem vida de Ali, com a cavidade torácica aberta, revelando um implante cardíaco. Victorine lembrou-se da noite da discussão com sua amada. Antes de partir, Ali prometeu descobrir os segredos da família Usher, mesmo que isso lhe custasse a carreira. Em um acesso de raiva, Victorine atirou um pesado suporte de livros nela, ferindo a parte de trás de sua cabeça. Assustada com as potenciais consequências, Victorine não procurou ajuda e decidiu implantar em Ali o experimental malha de coração, esperando fazer dela um novo teste para seu projeto. Durante todo esse tempo, acreditou que sua amada ainda estava viva.
Percebendo que seu experimento falhou e que não havia correspondido às expectativas do pai, Victorine perfurou seu próprio peito com uma faca. Tentando ignorar mais uma morte trágica na família, Tamerlane mergulhou totalmente em seu trabalho. Ela tinha uma maneira peculiar de relaxar, derivando prazer em observar seu marido encenar um espetáculo de harmonia familiar com uma acompanhante. Em uma dessas noites, Verna chegou à casa deles em resposta a um chamado. Transformada em uma ruiva de beleza impressionante, surpreendentemente parecida com Tamerlane, sua presença intrigante e interação com Bill animaram Tamerlane, mas também despertaram sentimentos de ciúmes. Eventos subsequentes levaram Tamerlane a suspeitar que Verna estava deliberadamente tentando seduzir seu marido, perseguindo-o a cada passo. Noites sem dormir, passadas preparando-se para a apresentação de O Besouro Dourado, combinadas com suas crescentes suspeitas, levaram Tamerlane ao limite da exaustão e loucura. Em um ataque de raiva, insultou Bill, o chamando de superficial e afirmando que só o escolheu por sua aparência. Essas acusações foram a gota d'água para o relacionamento. Durante a investigação dos misteriosos incidentes envolvendo a família Usher, Meline fez uma descoberta notável. Ela percebeu que a mulher misteriosa, que aparecia nos eventos relacionados aos filhos falecidos de Rodri, tinha uma impressionante semelhança com Verna, a barman que eles conheceram na virada do ano de 1980. Enquanto isso, Siopin encontrou evidências ligando Verna a figuras bem conhecidas e influentes, cuja história se estendia por centenas de anos. Meline tentou convencer seu irmão de que Verna representava uma séria ameaça à sua família, mas ele não levou o aviso a sério. Obcecado pelo desejo de imortalidade, Rodri encarregou sua equipe científica de desenvolver, por meio da inteligência artificial, um método para transferir a consciência para uma dimensão virtual. Durante a apresentação do projeto Besouro Dourado no complexo de saúde da família Usher, Tamerlane foi tomada pelo pânico, levando alucinações entre os presentes no auditório. Ela viu Verna vestida exatamente como ela e em seguida enxergou cenas na tela mostrando encontros íntimos entre Bill e uma acompanhante. Em um ataque de histeria, atirou violentamente o suporte de microfone no auditório, ferindo acidentalmente Juno. Meline, ao avistar Verna entre a plateia atordoada, tentou agarrá-la, mas a mulher misteriosa se transformou em cinzas diante de seus olhos. Perturbada com o fracasso da apresentação, Tamerlane voltou para casa, onde Verna zombou dela, utilizando reflexos em vários espelhos da casa. Desesperada, Tamerlane tentou atingir sua perseguidora, quebrando espelho após espelho. No auge de seu desespero, golpeou o teto de vidro do quarto, causando uma chuva de cacos sobre si mesma. Fred foi o único sobrevivente entre os herdeiros de Usher. Ele enfrentou um período difícil após descobrir que sua amada esposa, Morel, havia comparecido à festa depravada organizada por Perry. Milagrosamente, ela sobreviveu à catástrofe, mas seu corpo ficou gravemente ferido. Foi desfigurado por queimaduras, trazendo sua esposa para casa. Fred prometeu a sua filha Lenore que encontraria os melhores médicos para restaurar a saúde de Morel. No entanto, em meio a sentimentos de traição e sua própria dependência de Legion, ele maltratou Morel, a submetendo a agressões físicas e violência psicológica. Enquanto isso, Juno se aproximou de Rodri, lhe pedindo que se abstivesse de usar Ligagan. Em resposta, Usher admitiu francamente que sua decisão de casar não era movida pelo amor, mas pela capacidade do corpo de Juno de absorver o medicamento. Com ironia na voz, ele previu que Juno enfrentaria uma abstinência excruciante e efeitos colaterais graves, sem acesso à droga, dada sua dependência. Profundamente decepcionada com a verdadeira natureza do marido, Juno decidiu deixá-lo. Lenore ficou incomodada com o comportamento incomum de seu pai e sua recusa inflexível em deixá-la ver sua mãe. Aproveitando o momento em que Fred saiu de casa, ela entrou furtivamente no quarto de Morel e, horrorizada ao encontrá-la em um estado terrível, chamou a polícia. Fred chegou ao prédio onde ocorreu a tragédia de Perry, na véspera de sua demolição. Ao inalar cocaína, ele perdeu subitamente a consciência. Verna apareceu na sala vestida com um macacão de trabalho e deitou-se ao lado de Fred. Ela confessou que foi quem o convenceu a misturar o paralisante de Morel com cocaína. Verna observou que poderia ter escolhido uma opção menos dolorosa para Fred, mas considerou necessário lhe dar uma lição por seus maus tratos à esposa. A demolição do edifício começou, e o colapso das estruturas formou um pêndulo que, lentamente, mas inevitavelmente, perfurou o corpo de Fred, dividindo-o em dois. Ele sentiu cada movimento, mas não conseguiu reagir. Como última palavra, Verna disse a Fred que era hora de ele conhecer seu pai. Tendo perdido seu último filho, esmagado pela dor, Rodri foi para o porão do Fortunato, onde cometeu seu primeiro crime. Lá foi encontrado por Meline, que o lembrou do acordo que fizeram com Verna há muitos anos.
Ela convenceu seu irmão a tomar uma dose crítica de Ligade e sacrificar sua vida para a salvação. Rodri concordou e caiu inconsciente. O deixando sozinho, Méline saiu indiferente da sala. No porão, Verna apareceu vestida de preto, trouxe Rodri de volta à vida e disse-lhe que sua dívida ainda não estava totalmente paga. O homem voltou ao seu escritório e soube que o conselho de administração o havia removido de sua posição em favor de Méline. Nos momentos finais de sua história, Rodri perdeu seus filhos, foi privado de poder e atormentado por uma doença debilitante. No entanto, sua sede por retribuição pelos pecados da família Usher permaneceu inabalável. Ele convenceu seu inimigo jurado de que receberia exatamente o que buscava. No fim do serviço memorial, Rodri contemplou a imagem de Annabelle, em luto pelos filhos. Ela acusou o ex-marido de ser responsável pelo destino trágico de Fred e Tamarlane, alegando que ele interferiu em suas vidas, comprando sua lealdade e os separando da mãe. Esse padrão recorrente se estendeu a todas as suas interações com os filhos, os levando a se tornarem monstros enfraquecidos e inconscientes. Na porta da igreja, Rodri afundou em memórias da véspera de Ano Novo de 1980. Naquela noite, a misteriosa e sedutora Verna apresentou a ele e sua irmã uma proposta em comum. Prometeu-lhes riqueza, poder e proteção contra todas as adversidades em troca da vida de todos os seus futuros descendentes. Rodri concordou sem hesitação. Logo após o acordo ser selado, os gêmeos saíram do bar, que desapareceu misteriosamente diante de seus olhos. Verna manteve sua palavra. Os Usher ganharam tudo o que poderiam sonhar. Méline levou os termos do acordo a sério e optou por nunca ter filhos. Rodri, no entanto, mostrou imprudência, se envolvendo em vários relacionamentos românticos. Verna apareceu diante de Lenore, que decidiu ficar na casa do avô para cuidar dele. Com pesar, Verna informou que precisava tirar a vida da garota inocente, a mais pura de todos os descendentes dos Usher. Antes de executar sua intenção, tentou consolá-la, lhe assegurando que sua mãe se recuperaria e criaria uma fundação de caridade em sua homenagem, salvando centenas de vidas. Lenore deixou silenciosamente este mundo e seu corpo sem vida foi descoberto por Rodri. No presente, com lágrimas nos olhos, o velho confessou que as mensagens que recebia em seu telefone eram de uma inteligência artificial. Anteriormente, Méline havia recrutado Lenore para criar um chatbot que agora enviava mensagens a Rodri. Percebendo que seu tempo havia chegado ao fim, Rodri se dirigiu ao Fortunato para se despedir de seu império. Os fantasmas de seus filhos observavam suas ações. Ao se aproximar da janela, testemunhou uma visão incomum. Pessoas caindo do céu para o chão como chuva. Verna apareceu inesperadamente atrás dele e explicou que todas essas pessoas eram vítimas da produção de Fortunato. Ordenou que Rodri contatasse Dupont e confessasse todos os crimes cometidos antes de seu desfecho final. Ao fim da história, Dupont decidiu se aposentar, encerrando o caso em que trabalhava havia tantos anos. Juno, agora a única herdeira dos Usher, decidiu dissolver Fortunato e criar uma fundação para a reabilitação de vítimas de envenenamento por chumbo. Verna visitou o cemitério, deixando itens simbólicos sobre os túmulos dos Usher. Citando versos do poema O Espírito dos Mortos de Edgar, ela colocou um ponto final na história deles. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.